presidente Paulo Paim. Na tarde de ontem, eu apresentei à mesa um projeto de regulamentação das eleições diretas do Parlasul. Nós deixamos de regulamentar essas eleições. Nas últimas eleições gerais, não escolhemos os nossos parlamentares de forma direta e estamos enviando ao Parlasul senadores e deputados federais escolhidos pelas bancadas. Eu estranho essa paralisação dos partidos e das autoridades na formalização definitiva do nosso parlamento. Mas montamos um projeto, eu e o deputado Marcelo Castro, do Piauí. Ele está entrando com o mesmo projeto que fizemos em parceria na Câmara Federal. E eu entrei hoje junto à mesa com um pedido de urgência para que esse projeto não passe pelas comissões e venha diretamente ao plenário. Há na casa um projeto do senador Lindbergh, mais complicado, com listas fechadas e que dificilmente seria admitido pelo Congresso Nacional nesse momento. Eu conversei com o senador Lindbergh e ele se propõe, inclusive, a retirar o seu projeto e assinar comigo e com o deputado Marcelo Castro o projeto que estamos apresentando. A mesma conversa tive hoje pela manhã com o senador Diniz. Então, se nós queremos montar o Parlasul, se esse é o propósito do Congresso Nacional e se esse é o propósito do Executivo, da Presidência da República, vamos fazer isso andar. E eu faço aqui o meu apelo às lideranças para que, junto comigo, o Marcelo e o Lindbergh, aceitem a urgência e resolvamos uma vez por todas esse problema. Senadora Ana Amélia, o segundo capítulo do meu pronunciamento é uma provocação. Uma provocação que eu faço aos defensores da tese do voto aberto. Eu estou achando essa discussão no Congresso paradoxal. Nem o Miguel de Unamuno, reitor de Salamanca, conseguiria explicar essa contradição. Ao mesmo tempo em que se propõe o voto aberto, ao mesmo tempo em que a Câmara não caça o mandato do Donadon e no dia seguinte, por unanimidade, propõe o voto aberto, aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, se propõe o financiamento de campanha oculto. O voto do Congresso tem que ser aberto, mas os financiadores de campanha durante o período eleitoral não podem ser revelados. Ninguém pode saber quem está financiando quem. É um paradoxo de muito difícil compreensão. Mas vamos pensar um pouco mais sobre essa história do voto aberto. E eu, como senador Paim, tenho uma facilidade absoluta de falar sobre esse tipo de voto, porque o meu voto na Assembleia Legislativa do Paraná, as minhas opiniões no governo do Estado, na Prefeitura de Curitiba e no Congresso Nacional, nesta legislatura e na outra em que eu fui senador, sempre foi aberto. Eu caracterizo a minha atuação política pela franqueza absoluta. Muitas vezes perdendo votos eleitorais, contrariando opiniões. Mas o voto aberto não é essa maravilha toda. O voto aberto, senador Paim, é uma faca de dois legumes. É uma faca de dois gumes. Como é que surge o voto secreto na história das democracias? Ele surge na Grécia, na votação do ostracismo, na democracia direta grega, onde os cidadãos, os que tinham direito a voto, iam à praça e votavam escrevendo o nome do cidadão numa casca de ostra, para excluir da sociedade grega, por um exílio de 10 anos, pessoas que, ao ver deste plenário, eram nocivas ao projeto de nação, ao projeto da cidade. Posteriormente, o voto secreto foi utilizado no parlamento australiano
para livrar os parlamentares da pressão do Executivo, que é todo poderoso, que pode distribuir com emendas ou sem emendas, senador Paim, pela sua liberalidade, recursos para os municípios, pode ou não, para evitar que os parlamentares fossem pressionados pelos financiadores de campanha e, mais atualmente, pela mídia. Senador Paim, lembra da votação daquele cavalheiro que foi indicado para a NTT nesse plenário? Bernardo Figueiredo. Eu conhecia o currículo dele, que foi ocultado do Senado Federal. Ele ia ser o fiscal do sistema ferroviário brasileiro, ao mesmo tempo em que tinha sido o representante das concessionárias privadas no protocolo de privatização no governo do Fernando Henrique. Dono de algumas delas e o comandante da forma inicial da NTT, que tinha outro nome então. Eu trouxe a denúncia para o plenário, eu levantei a questão nas comissões e nas comissões fui derrotado. No plenário, eu propus que nós tirássemos de pauta, na tentativa de convencer a presidente da República que a indicação era um erro, era um engano. O meu pedido foi a voto. O voto de uma remoção da pauta ou de uma postergação da apreciação é um voto aberto. E eu perdi. A tese que eu defendia perdeu de 36 votos a 30. E em seguida, então, foi a votação, a indicação da presidência da República. E nós recusamos o inadequado Bernardo Figueiredo para a presidência da NTT por 36 votos a 30. Se inverteu a situação. Acho que foi mais ou menos esse o resultado. Talvez eu erre aí por 1 ou 2 votos. Mas a diferença foi essa. Nós ganhamos no voto secreto. O que significa isso? Que se o voto do presidente da NTT fosse aberto, esse plenário não iria contrariar Sua Excelência a Presidente da República. A Presidente da República ficou muito agastada com isso, teimosa como é, inventou aí uma empresa brasileira de logística e colocou este inadequado cidadão, e eu não vou repetir aqui os inúmeros discursos que já fiz dessa tribuna, do porquê eu acreditava que ele era inadequado, na empresa brasileira de logística para fazer o tal trem-bola. Não é trem-bola, né, senador Paim? É trem-bala. Pois muito bem, essa é uma demonstração do domínio que tem o Executivo sobre uma votação aberta e a liberdade que tem os parlamentares numa votação fechada. A votação fechada em determinadas circunstâncias é a garantia do voto de consciência. O voto que escapa à pressão da mídia. A mídia pressionando o Congresso Nacional tem um poder impressionante. A mídia já chegou quase a nos convencer, a nós parlamentares, de que o povo brasileiro queria banir definitivamente a posse de armas. Eu, pessoalmente, sou contra o porte de arma, mas eu acho que uma pessoa, morando num lugar ermo, remoto, com pouco policiamento, tem direito de ter uma arma em casa para proteger a sua família, evitando se expor de uma forma absolutamente vulnerável à agressão de um bandido armado. Se o Congresso Nacional tivesse votado, tinha proibido a posse de arma. A arma no Brasil ia ser só para bandido. Mas foi a plebiscito. E o resultado foi exatamente o contrário. O brasileiro acha que a posse de uma arma numa casa, não o porte, é absolutamente legítima. A pressão da mídia obedece a interesses muito claros. E, se bem que é verdade, em algumas votações programáticas, a necessidade absoluta do voto aberto, para saber se o cidadão que se elegeu com o ideário de um partido está seguindo esse ideário. Eu, por exemplo, votei na presidenta Dilma na certeza de que ela ia manter os portos públicos. Isso não aconteceu. Mas é importante que o cidadão saiba também, que o próprio partido saiba, como são construídas e desempenhadas as infidelidades dos seus membros.
Então, há um perigo muito grande nessa questão do voto aberto. O voto aberto, nesse regime corrompido eleitoral, altamente questionável, coloca um parlamentar financiado por um grupo econômico à disposição dele. Mas diriam, o povo fiscaliza? Não. O povo pode fiscalizar e entender os grandes processos em discussão. Mas uma reforma tributária que venha a beneficiar o grupo de financiadores passa absolutamente despercebida. Então, nós temos aí uma faca de dois legumes. O mundo se inclina para o voto aberto nos congressos, preservando a escolha de ministros dos tribunais que amanhã podem nos julgar, preservando a escolha de autoridades públicas e, no nosso caso, na nossa Constituição, preservando a escolha de embaixadores do Brasil em outros países. Uma das últimas sessões, nós mudamos a regulamentação da sabatina dos embaixadores, que era uma verdadeira brincadeira aqui no Senado da República. Modelo sério, modelo que construímos, semelhante ao modelo de sabatina norte-americano. Porque aqui no Senado, antes da sabatina, já estava aberta a votação, e muitas vezes. Era o peso político da indicação, o comércio das pequenas emendas, a simpatia que o parlamentar queria ter em relação ao executivo para conseguir liberação das suas emendas, ou mais do que isso, conseguir liberalidades de esponte própria, entre comilhas, da presidência da República. Então, não é uma questão para ser tratada com leviandade sob pressão da imprensa. O que a Câmara fez é uma verdadeira brincadeira. Por que, senador Paim, que a Constituição brasileira diz que o mandato dos parlamentares só pode ser revogado pela casa a que pertence? O ex-ministro Jobim explicava isso outro dia. A ditadura alterou a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentou o número, nomeou o seu pessoal e passou a caçar mandatos de uma forma indevida, impertinente, inadequada. Então, na formulação da Constituição se introduziu esse princípio. O mandato só pode ser revogado pela Câmara e, sendo senador, pelo Senado. É preciso que se entenda esse fato, como ele ocorreu. Por outro lado, do ponto de vista apenas técnico, nós temos visto exageros tremendos do Ministério Público e sentenças rigorosamente absurdas do Judiciário. Nós sabemos que nas prefeituras do interior do Brasil, nas câmaras municipais, nós temos prefeitos que não são exatamente administradores públicos de nível universitário. Têm dificuldade de conduzir a licitação para a compra de uma partida de pães para a merenda escolar. E, de repente, ele compra uma partida de pães de R$2.000 por R$20 a mais do que poderia ter comprado se o seu procedimento fosse mais cuidadoso. Mas isso não é um crime, é um erro administrativo. Mas um promotorzinho de recente concurso que vai para o interior, não gostando do prefeito por um conjunto de suas posições, inicia um processo. E um juiz técnico e rigoroso condena o administrador por improbidade. Isso pode acontecer com um administrador público que se tornou deputado federal, pode acontecer com um administrador público que se tornou senador. E os tribunais, então, condenam com a perda dos direitos políticos e do mandato. Veja, senador Paim, estamos tratando de um assunto delicado. A coisa não é tão simples. Eu, pessoalmente, que sou um político de frente, sou um político de confronto, aprecio como o senador Paim e a senadora Amélia sobremaneira o voto aberto. O meu será sempre aberto em qualquer circunstância. Mas tem a história da evolução do voto secreto na história da democracia no mundo. Da Grécia, passando pela Austrália, a outros parlamentos. Sociedades mais evoluídas, com um sistema eleitoral mais aperfeiçoado, sem o peso diabólico
do doador de campanha, tem voto aberto para tudo. Tem alguns parlamentos no mundo que têm o voto aberto para qualquer coisa. Mas me preocupa o voto aberto num sistema terrível como o sistema brasileiro. Por que, por exemplo, agora, essa resistência brutal a um projeto de iniciativa do senador Pedro Tax, de que as doações aos partidos em qualquer momento, e principalmente no momento eleitoral, sejam publicadas imediatamente na internet? Por quê? Porque os partidos estão sendo financiados por grandes empreiteiras e grandes bancos. Os donos do capital vadio, os donos do Banco Central, que é conduzido pelos seus interesses, de certa forma, influenciam ou mesmo mandam na política brasileira. E daí a minha preocupação com tudo isso. Deixa eu dividir com Vossa Excelência. Por que não a doação de campanha absolutamente aberta? Por que não o fim do financiamento público? Mas é bastante isso, senador Paim? Não. Tem que acabar com a influência da mídia, o monopólio da mídia, a ausência do direito de resposta, que faz com que, na véspera de uma eleição, a senadora Ana Amélia possa ser difamada e vá para as urnas sem ter tido a oportunidade de responder à difamação de uma imprensa irresponsável. A questão do voto aberto ou do voto fechado é extraordinariamente delicada e nós devíamos pensar um pouco mais profundamente nisso. E para que não fique dúvida, por uma questão de estilo, de temperamento, eu voto no voto aberto, mas me vi na obrigação de ocupar a tribuna e fazer a advertência levando as informações que acabei de trazer a vocês.